Hoje vamos falar de agricultura familiar e um projeto que visa assistir a produtores na linha da pobreza. É o projeto Dom Helder Câmara. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui o coordenador nacional do projeto, Rodrigo Almeida. Rodrigo, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado também, Almir. É um prazer estarmos aqui falando sobre um projeto tão importante para nossos agricultores. Ok. Hoje tem um lançamento aqui do projeto lá no município de Linhares, né? Sim. Está indo daqui, nós estaremos indo para lá exatamente fazer esse lançamento da segunda fase do projeto, né? Um projeto que já teve sua primeira fase e agora estaremos lançando uma segunda fase com a nova modelagem, uma nova gestão. Ok. O que vem a ser o projeto? Então, Almir, o projeto Dom Helder Câmara é um projeto que se iniciou em 2001, através de um convênio entre a República Federativa do Brasil e o Fundo Internacional de Desenvolvimento da Agricultura, o FIDA, né? Tem como objetivo, né, ainda principal, erradicar, diminuir exatamente a pobreza rural e as desigualdades no semiárido brasileiro, né? Através de políticas de convivência, políticas específicas que fazem com que esses agricultores eles tenham condições de se desenvolver nesse meio tão hostil que é o semiárido. Certo. E o objetivo maior é o produtor rural. Sim, agricultor familiar. O agricultor familiar, né? Perfeito. E que tipo de assistência que o projeto oferece? O projeto Dom Helder Câmara ele tem uma gama de políticas que são oferecidas aos agricultores. A principal delas é a assistência técnica e extensão rural, né? Que aqui no estado, praticamente 60% será feita pela Incapé, né? Nós vamos beneficiar aqui, especificamente no estado do Espírito Santo, 28 municípios, totalizando em torno de 1.680 famílias, né? Essas famílias elas serão assistidas com assistência técnica e extensão rural. Sim. E, através da assistência técnica e extensão rural, irão ser oferecidas as políticas públicas, a gama de política pública da própria Secretaria da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário da SEAD. Como, por exemplo, fomentos através do BSM. Aqui no estado nós vamos oferecer, a princípio, 1.000 famílias serão atendidas com fomento individual, o que representa R$ 2.400 em 3 parcelas para essas famílias. Iremos também oferecer projetos individuais e coletivos para que eles possam desenvolver as suas culturas e ampliar a sua produção. Crédito rural, né? Iremos inserir essas famílias no crédito rural através de um PRONAF, acesso à terra com o Programa Nacional do Crédito Fundiário. Quando a família já estiver num grau já de produção já estável, incluí-la nas políticas de comercialização, tipo o PAA, o PENAI, o Mais Gestão, políticas de acesso à água e os seguros, né? o Garantia Safra e o seguro da agricultura familiar. Então, toda essa gama será oferecida aos agricultores para que eles possam se fortalecer e desenvolver e, com isso, também retroalimentar a região onde eles vivem. Entendi. É uma espécie de uma alavanca para aqueles produtores que não conseguem chegar às agências de fomento, né, tradicionais e que têm dificuldades, às vezes, de acessar também informações técnicas, né? Essas famílias elas estão abaixo da linha da pobreza, como você bem falou inicialmente, né? Os municípios escolhidos, eles foram relacionados através do ranking de desenvolvimento municipal. Esse ranking ele tem vários aspectos, tipo densidade demográfica, índice de extrema pobreza, o índice de desenvolvimento educacional, o número de agricultores. Então, tudo isso é levado em conta e é colocado nesse ranking. Os municípios que estão com as piores colocações nesse ranking são os que têm prioridade para serem atendidos, porque lá estão, com certeza, as famílias mais necessitadas. O investimento do projeto Dom Helder Câmara nessas famílias é diretamente proporcional ao investimento que estamos fazendo na agricultura familiar. Sim. Eu gosto de fazer um preâmbulo antes, Almir, sobre a agricultura familiar, a importância, porque alguns não têm a real noção, né, do que a agricultura familiar representa para o desenvolvimento de uma cidade, de um estado, de um município, é primordial. Então, para você ter ideia, hoje, de acordo com estudos mais atualizados que temos, os produtos relacionados à agricultura familiar correspondem a 70% da nossa cesta básica. 70%? 70%. Em alguns estados, nacional? Em alguns estados até mais. Sim. Então, isso é uma média.
Sim, a média nacional é 70%. 70%. Então, você imaginar que hoje o ovo que você come, o queijo que você come, né, o cuscuz que você come lá no Nordeste, muito disso, quase, como eu falei, 70% vem da agricultura familiar, o leite. Sim. Então, você pensar o quanto isso impacta na sua mesa, imagina quanto isso impacta na economia, no controle inflacionário. No último ano, nós tivemos um índice de inflação abaixo da meta. E muito disso foi através da nossa grande produção que tivemos. Não só no agrobusiness, mas também dos agricultores familiares, através de políticas para fortalecer a agricultura familiar. A cada 10 empregos que surgem no meio rural, 7 vêm da agricultura familiar. Então, isso é interessante, porque o indivíduo que mora na cidade, que é 70%, né? Eu acho que 80% da população brasileira, ele não tem exata noção do que vem a ser a agricultura familiar, e até porque ele visualiza, né, nos veículos de comunicação os grandes projetos agrícolas, né, que são exportadores, que garantem a balança comercial. Né? Exatamente. Não tem a noção exata. Exata do que representa, né, a agricultura familiar, a segurança alimentar, né, a diminuição da pobreza rural, a diminuição do êxodo rural. Então, o que nós temos que fazer é manter o nosso homem no campo e manter também condições para que ele possa progredir. Não ter aquela visão que muitos têm. O agricultor familiar é um jacatatu que está lá, que produz para consumir. Não, pelo contrário, ele produz para nós consumirmos. Né? E nós temos que investir exatamente para que isso cresça ainda mais e que nós consigamos ter um desenvolvimento tanto na questão nutricional como a segurança alimentar. Certo. E a questão da relação do agricultor familiar com o meio ambiente, né? Principalmente a questão da água, que você colocou que é um item. Exatamente, e principalmente nesse meio tão hostil climaticamente, que é o semiárido. Aí, por que do Espírito Santo também ter entrado agora nessa segunda fase? A primeira fase, só para ilustrar, o projeto Dom Helder, ele atendeu 7 estados do Nordeste, especificamente, e 129 municípios. Totalizando 13.500 famílias. Nessa segunda fase, incluímos os 9 estados do Nordeste, mais Espírito Santo e Minas. Sim. Tá? E nós passamos 3 anos aí, pelo menos 3 a quase 4 anos, num estado de seca muito... Sim. Nordeste, nós tivemos aí uma estiagem de 6 anos. Então, agora nessa segunda fase, nós vamos atender 913 municípios, 11 estados e 60 mil famílias. Então, o que eu costumo falar é que mesmo nesse ambiente, nesse cenário de recessão fiscal, recessão econômica, nós tivemos um investimento alto, né, na questão da agricultura familiar. Né? Nós tivemos ano passado em torno de 47% a 50% de contingenciamento dos recursos do nosso ministério, mas mesmo assim conseguimos garantir os recursos para o projeto Dom Helder Câmara, ampliando a quantidade de famílias, ampliando a área de abrangência, né, e incluindo estados que não estavam presentes anteriormente, mas que fazem parte da área de abrangência da própria Sudene, e foi o caso aí do Espírito Santo. Ok. Tá, Rodrigo, obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado também, aguardo vocês lá no lançamento em Linhares. Ok. Tá bom? Falou.